assistam isso mais vídeo mais react. Pra quem não quer, eu só indicar, eu já estou aqui com a parte 4 e última desse vídeo aqui, porque pelo que eu sei tem um parte 2 de 1 hora e pouco também. Cara, que jogo longo, né? Ô, louco. Parte 4 aí de Red Dead Redemption 2, entendeu? Vamos ver o final aqui da parte 1 do Red Dead 2, entendeu? Deixe os comentários aí, ative o sininho, se inscreva, deixa o like. Cara, se vocês quiserem virar membro pra ajudar o canal aí, vocês terão acesso antecipado aos reacts. E você pode patrocinar reacts também pelo link na descrição. Bora play aqui em 3, 2, 1. O Arthur, o José e o Dutch discutem sobre a possibilidade de assaltar o banco de Saint-Denis, já que era o último local que sobrou pra eles. Porém, como eles sabiam que o Ângelo Bronte tinha armado pra eles no último assalto, o Dutch tem certeza de que o Ângelo também iria atrapalhá-los no golpe ao banco, já que todo o dinheiro dele estava lá. E o motivo do Bronte ter feito essa armadilha pra gangue é porque o Bronte tinha controle sobre os principais comércios da cidade, ou seja, ele queria proteger os comércios que rendiam dinheiro pra ele. Por isso ele fez a armadilha. E como o Dutch queria muito assaltar esse banco pra depois fugir do país, ele tem a brilhante ideia de sequestrar o Ângelo, pra que ele não atrapalhasse no assalto. E pra isso, o Dutch diz que os fundos da mansão do Ângelo dão de cara pra um pântano gigantesco. E ele também diz que tem um amigo que mora no pântano e que conhece esse lugar como a palma de sua mão. E o motivo do Dutch querer entrar pelo pântano é porque o Bronte sabia que eles sobreviveram ao assalto, e com certeza ele já estava esperando que a gangue atacasse sua casa. Então o Arthur com o Dutch vão até um amigo do pântano chamado Thomas e pede pra ele fazer o favor de levá-los até o fundo da casa do Bronte. E o Thomas diz que vai levá-los até lá, e sem cobrar nada, já que só deles fazerem mal ao Ângelo, ele já ficaria muito feliz. E ele também diz que antes de levá-los, ele precisa recuperar o barco que estava com seu amigo. Então os três vão ao pântano para procurar esse amigo, e o Arthur o acha em cima de uma árvore, dizendo que um jacaré gigantesco tentou matar ele. Então o Arthur pega o barco e reúne tudo do mundo pra eles saírem dali. Só que no meio do caminho, o barco engastalha em um tronco, fazendo com que o amigo do Thomas, que se chamava Julius, tenha que ir pra água pra desengastalhar o barco. Só que bem nessa hora o jacaré o ataca, forçando o Arthur a mergulhar na água pra tentar salvar ele. E mesmo que o Arthur consiga salvar ele e depois eles voltem pro barco, esse jacaré gigante continua atacando eles até eles chegarem à terra firme. E curiosidade, alguns dias depois o Arthur pode voltar ao pântano pra caçar e matar esse jacaré gigante, ganhando uma boa recompensa pela sua pele. Mas enfim, alguns dias se passam e os Gente, eu não sei por que tá travando. homens da gangue decidem ir pelo pântano até os fundos da casa do Bronte, com a ajuda do Thomas. E aliás, no meio do caminho, o Arthur demonstra estar meio gripado ou doente, já que ele tossia bastante. Mas enfim, depois da viagem, a gangue chega e invade os fundos da casa do Bronte, e matam todos os guardas que estavam lá fora. Não quer travar, depois disso, eles entram na casa e iniciam um tiroteio insano, matando todos os capangas que estavam lá dentro. E depois da gangue eu não sei se é o vídeo ou se é o meu player que tá travando. Fica sozinha na casa. Finalmente é o meu player? Não, calma. Eles vão até o segundo andar e encontram o Ângelo Bronte, que estava morrendo de medo da gangue. Tanto que ele oferece dinheiro pra que a gangue não mate ele. Mas antes de qualquer coisa, o John chega puto por causa do Ângelo ter jogado uma arma na sua cara e dá um socão no Ângelo, que acaba desmaiando na hora. E depois disso, eles tentam levar o Bronte pro barco. E na saída, chegam vários policiais pra evitar o sequestro, já que eles ouviram os tiros. Só que a gangue passa por todos eles com o Ângelo e depois fogem da casa pelo pântano. E durante a travessia, o Ângelo acorda e faz alguns insultos ao Dutch, dizendo que o Dutch não era nada, enquanto o Ângelo tinha uma cidade inteira e até mesmo o governo em suas mãos. E depois de tanto insulto, o Dutch fica putaço e decide abandonar o seu código moral. E em vez de sequestrar o Ângelo, ele simplesmente decide matar o Ângelo afogado no pântano. Cara, bem poser. Call them now. You call them. I had a plan. E depois dessa cena horrível, ele joga o seu corpo para... Cara, eu acho que o Dutch não é um líder assim muito... para o jacaré.
com medo, o que deixa toda a gangue chocada com a cena e com a atitude do Dutch. Inclusive, o Arthur fica bem pensativo se o Dutch ainda era aquele mesmo cara que ele conhecia antes, já que ele sempre dizia que a vingança era um luxo que eles não poderiam ter, mas agora parecia que ele só se importava com dinheiro e com vingança. Alguns dias depois do baque, o Arthur encontrou Hosea e o Dutch, planejando o último grande assalto da gangue, que seria no banco de Saint-Denis. E nesse planejamento, Hosea diz que ele... Cara, eles estão falando, é o último golpe, é o último não sei o que. O começo do jogo inteiro, tipo assim. Abigail iriam criar uma distração na cidade, enquanto toda a gangue entrava no banco e roubava o lugar. E depois do assalto, eles se reuniriam em um navio parado no porto e iriam embora daquele país para o Tahiti. Ou seja, era simplesmente o plano perfeito. Então se passa algumas horas e toda a gangue se veste adequadamente e se preparam para ir até o banco. E no meio do caminho eles ainda discutem um plano para que tudo saia conforme planejado. Chegando à cidade, o Dutch, o John, o Arthur, o Bill, o Javier, o Lenny, o Micah e o Charles esperam pela distração do Hosea com a Abigail. E logo quando acontece a distração, eles saem correndo e entram no banco, anunciando o assalto e rendendo todo mundo do local. E após isso, eles obrigam o gerente a abrir a porta da sala do cofre. Calma, caralho. Depois de abrir a sala, o Dutch com o Arthur vão até lá e abrem um por um dos cofres, com a ajuda do gerente, que estava falando todas as combinações deles, já que o Bill estava ameaçando matar ele. E depois de abrirem os cofres e pegarem o dinheiro, eles vão ver o que estava rolando do lado de fora do banco, que já estava cheio de policiais e agentes da Pinkerton, inclusive o Milton, que tinha capturado Hosea durante a distração. E ele só não pegou a Abigail porque ela tinha conseguido fugir dele. Mas enfim, o Dutch tenta fazer um acordo com o Milton para que ele soltasse Hosea. Só que o Milton diz que ele já tinha avisado que não daria mais nenhuma chance à gangue e que da próxima vez ele mataria todos eles. Então ele solta Hosea. Meu Deus, fodeu. E dá um tiro covarde no seu peito, matando ele na frente de toda a gangue e deixando o Dutch bem bravo com a situação. Com isso, Milton sai correndo com medo e a gangue inicia um tiroteio insano com centenas de agentes e policiais que estavam do lado de fora. E como eles não conseguiriam fugir pela frente, o Dutch pede pro Arthur plantar uma bomba e explodir uma das paredes do banco, assim abrindo um caminho para que a gangue pudesse fugir. Após a explosão, o Arthur sobe no prédio ao lado e surpreende os agentes por cima, matando a maioria deles, inclusive um cara que estava em posse de uma metralhadora pesada. E sim, esse era o nível de procurado que a gangue tava. E depois de uma pequena trégua, a gangue sobe para cima do prédio e decidem fugir pelos telhados das casas. E aliás, a gangue diz ao Arthur que o John acabou sendo preso durante o assalto. E enquanto Lenny procurava algum telhado para eles fugirem, aparecem alguns agentes em uma porta e atiram a queima-roupa nele, matando mais um membro importantíssimo da gangue. Só que como eles estavam sem tempo pro luto, eles saem correndo pelos telhados até acharem uma casa abandonada, onde eles se escondem para esperar que a poeira baixe e eles possam fugir. E aliás, algo bem estranho nesse assalto é que parece que os Pinkerton já sabiam que a gangue iria assaltar o banco, mesmo com o Bronte morto. Mas enfim, quando a noite cai, a gangue decide sair Vocês têm um traidor entre si, será? Da casa e achar um navio nas docas, com a ideia de fugir para qualquer lugar com dinheiro e depois voltarem para buscar o restante dos membros da gangue. Inclusive, durante esse caminho, a gangue passa silenciosamente por vários policiais, que ainda estavam à procura do nosso grupo. Só que durante esse caminho até as docas, chega um momento que a gangue não iria conseguir passar sem alertar os policiais. Então o Charlie se oferece para passar na frente dos policiais e chamar a atenção deles. Só que o Charles iria acabar ficando para trás, enquanto o restante da gangue entrava no navio e iam embora para outro país. Dentro do navio, o Dutch pede para um tripulante para ele conversar com o capitão. E na conversa, o capitão aceita uma quantia de dinheiro para levar a gangue até o destino do barco, que seria em uma doca ao norte da ilha de Cuba. No outro dia, a gangue avista uma grande tempestade que... Eu falei Peru, né? É Cuba. Estava a alguns quilômetros do barco. Só que na verdade eles não se importam muito com isso. Até que à noite, enquanto todo mundo dormia, o navio passa pela tempestade e acaba sofrendo danos severos. E nesse momento o Arthur acorda e tenta sair vivo do barco, mas uma caixa cai na sua frente e ele acaba ficando preso no interior do navio, forçando ele a se separar da gangue e achar outra forma de subir pro convés. Só que quando ele chega lá em cima, toda a gangue já estava em um bote salva-vidas no meio do mar, deixando o Arthur para trás. Como o Arthur já sabia que ele iria morrer de qualquer forma, ele decide
de pular na água e tentar a sorte à deriva no mar. Se tem uma coisa que o Arthur tem é sorte. Depende, né? Menos pra doenças. Aí ele não tem muita sorte, não. E depois de algumas horas, o Arthur vai parar desacordado na costa da ilha de Guarma, que ficava próxima a Cuba. E mesmo com fome, sozinho e confuso, o Arthur decide andar pela ilha para tentar sobreviver. Assim, terminando mais um capítulo da nossa história. Depois de andar um pouco pela ilha, o Arthur encontra uma fumaça. E quando ele chega perto, ele vê que aquela fumaça era da fogueira que foi feita pelos seus amigos, que ficam muito felizes por ver o Arthur vivo. E enquanto eles descansam, o Dutch conta ao Arthur que o Javier... Pera, foi só essa galera aí que sobrou, da gangue inteira que sobrou? Não faz sentido isso. Cadê o resto da galera, porra? Foi ficando pra trás? Não entendi. perguntou a um nativo sobre a ilha, e o nativo disse que aquela ilha era uma ilha de plantação de cana, onde algumas pessoas eram trazidas e escravizadas por lá. E essa ilha era controlada pelo ditador Alberto Fussar, aquele mesmo cara que a gente conheceu lá na festa do prefeito. Eu ia falar que ele é um idiota, e junto a ele, um cara chamado cara Levi Simon também ajudava a gerenciar a ilha. E aliás, o grande investidor por trás de todo esse esquema do açúcar era ninguém menos que o Leviticus Colonel, que simplesmente controlava todo o mercado do açúcar daquela época. Mas enfim, durante a conversa deles, o Levi aparece e rende toda a gangue, e pergunta o nome deles. E depois deles falarem os nomes falsos, o Levi acorrenta a gangue e o levam a pé, como se fossem prisioneiros, já que era muito comum que bandidos fossem se esconder na ilha. E durante o caminho pra prisão, o Levi vai embora, e logo em seguida aparece um grupo de rebeldes que lutavam contra a escravidão. E esse grupo entra em confronto com os guardas, matando todos os capangas que estavam lá, inclusive um dos guardas que estava com a chave das algemas. Então a gangue pega a chave, se soltam, e depois ajudam os rebeldes no tiroteio. E depois de eliminar todos os guardas, aparecem mais alguns reforços por lá, forçando a gangue a fugir pela floresta com um desconhecido dos rebeldes. Só que na caminhada, o Javier leva um tiro na perna e acaba ficando pra trás. E depois do restante... Pelo amor de Deus, mano, essa gangue daqui a pouco só vai ter o Dutch e o Arthur, e todo mundo vai ficando pra trás. Antes da gangue fugir, o cara desconhecido entrega algumas armas que estavam escondidas pra eles. E assim, a nossa gangue elimina o restante dos guardas que estavam pela seguindo liberdade eles. E depois de sair do local, o desconhecido se apresenta, dizendo que o seu nome era Hercule Fontaine. E ele também apresenta uma base chamada Águas Doces, que era o local que o Fussar guardava tudo que ele precisava para manter o lugar em ordem, como a sua casa, a fábrica que processava açúcar, a prisão e várias outras coisas. E depois disso, o amigo do Hércules chamado Leon diz que alguns prisioneiros conseguiram escapar da prisão, e ele pede ajuda da nossa gangue para encontrá-los e resgatá-los. E ele também apresenta um forte antigo e abandonado, que era onde ele e seus homens se escondiam quando estavam na ilha, já que o Hércules não era de lá. Na verdade, ele era só um cara que trazia mantimentos escondidos pra ilha. E saindo de lá, o Hércules diz que ele era o único cara que conseguiria trazer um barco pra tirar a gangue da ilha. Só que pra ele ajudar o nosso grupo, né? Antes eles teriam que ajudá-lo a combater toda aquela ditadura da ilha. Toda? Nossa. Não pode ser 10%, né? Toda é meio complicada. Inclusive, ele diz que se o Javier ainda estivesse vivo, com certeza ele estaria preso na prisão de Águas Doces. E ele também conta que existe uma passagem secreta por baixo do complexo que a prisão ficava, e que por essa passagem eles conseguiriam entrar facilmente dentro do local. E quando eles chegam até o esconderijo dos rebeldes, a nossa gangue simplesmente desmaia de cansaço. No dia seguinte, o Dutch e o Arthur vão até a passagem secreta de Águas Doces para tentar achar o Javier. E para isso, o Dutch arruma uma velha para ser a guia deles pelo caminho, e paga ela com a sua última barra de ouro que sobrou daquele assalto ao banco, já que todo o restante havia sido perdido em algum lugar do oceano. Puta que me pariu, velho. E durante o caminho, o Dutch diz que era muito estranho que os Pinkertons já estavam esperando eles assaltarem o banco, como se eles já soubessem do assalto. E como aquilo foi igual ao que aconteceu em Blackwater, o Dutch diz que ele acha que tem um traidor na gangue, e ele suspeita do John com a Abigail, já que o Hosea foi pego e depois foi morto, enquanto a Abigail fugiu, e o John foi o único que foi pego e continuou vivo. Ou seja, realmente era bem estranho os Pinkertons pouparem a vida dos dois. Mas enfim, depois de um tempo eles chegam até o final do túnel, e a velha pede mais dinheiro e ameaça o Dutch de morte. Só que o Dutch fica puto com ela e mata a velha, com a desculpa de que ela iria trair eles. Só que detalhe... Cara, eu acho que não é assim que faz as coisas acontecer, você é o líder. Ele não tinha nenhuma evidência que ela iria fazer isso. Ela ergueu a voz para mim.
que deixa o Arthur bem puto com o Dutch, já que o Dutch não era uma pessoa que matava os outros sem motivo. E agora o Arthur tem certeza de que realmente o Dutch não era mais aquela mesma pessoa de antes. Chegando no complexo, eles veem uma mula arrastando o Javier pela perna, enquanto os capangas ficam zoando e humilhando ele. Então os dois se esgueiram pelo lugar até chegar a uma refinaria de açúcar. E como eles eram muitos, o Dutch com o Arthur decidem criar uma distração para poder salvar o Javier. E lá o Dutch tem a brilhante ideia de fazer uma bomba caseira. Para isso, o Arthur fecha todas as janelas e as portas do lugar. E o Dutch rasga todos os sacos de açúcar que estavam lá. E no final ele deixa a fornalha aberta e ainda joga um lampião no chão para pegar fogo no lugar. E para vocês entenderem essa técnica doida dos dois, se você criar uma nuvem de açúcar e tacar fogo nela, ela simplesmente explode. E como a explosão libera muita energia, se o local estiver fechado e com muito açúcar, simplesmente rola uma explosão gigantesca no lugar. Eu posso fazer isso com açúcar cristal? E antes que vocês me perguntem como o Dutch sabia disso, Na verdade, eu não faço a mínima ideia. Cara, ele e depois da sabe explosão, demais, os né? dois aproveitam a chance e salvam o Javier. E ainda trocam tiro com vários guardas que tinham sido distraídos pela explosão. toma. Mas felizmente o Dutch carrega o Javier e o Arthur dá cobertura para eles saírem do local. Até que finalmente eles chegam em um milharal e conseguem despistar os capangas. No outro dia, depois de salvar o Javier, o Arthur sai à procura dos fugitivos que o Leon disse que estavam perdidos. Até que de repente, no meio da floresta, ele é atingido com um dardo tranquilizante e acaba desmaiando. Quando ele acorda, um cara começa a bater no Arthur perguntando quem ele era. E o Arthur, só de zoeira, diz que ele é um americano e que seu nome era Leviticus Colonel. E com a resposta, ele para de bater no Arthur e vai bater em outros fugitivos que eles tinham capturado. E nesse meio tempo, o Arthur dá um jeito de se soltar e atacar o capanga, matando ele e depois soltando alguns homens do Hércules que tinham sido capturados, inclusive o Leon. Depois disso, os dois passam por vários guardas em silêncio e depois salvam a vida de mais alguns fugitivos que estavam Ele errou esse primeiro tiro. sendo enforcados. E como os guardas ouviram os tiros, eles se juntam para atacar o Arthur com os outros homens. Mas o Arthur consegue matar todos eles e salvar os homens do Hércules. E um deles, bem agradecido, diz que o Hércules estava preparando um barco para tirar o Arthur e seus amigos da ilha. né? E que era pra gangue se encontrarem com o Hércules naquele forte das 5 torres. Aquele mesmo forte que ele se escondia. Então o Arthur vai até o local e encontra o Hércules e o restante da sua gangue planejando a fuga. E o Hércules diz que o Fussar já sabia sobre a verdadeira identidade da gangue e que eles eram os caras mais procurados dos Estados Unidos. Ou seja, era questão de tempo para que a marinha americana fosse até lá para prender a gangue. E durante essa conversa, um navio cubano armado chega na ilha para atacar o forte, já que o Fussar tinha pedido apoio da Cuba para conseguir acabar com a gangue. E esse navio começa a dar vários tiros de canhão no forte e também espalha vários soldados pela ilha, forçando toda a gangue a trocarem tiro em um tiroteio insano. Mas eu duvido que vocês tenham Arthur Morgan. Com vários policiais cubanos espalhados atiradores pela ilha, para impedir que eles chegassem até o forte e matassem todo mundo. E depois de diminuir a força dos oficiais, o Arthur com o Hércules sobe a montanha de novo e usa um canhão velho para atirar contra o navio de guerra. Meu E depois Deus. de uma luta épica, o Arthur finalmente consegue explodir e afundar o navio, dando mais um pequeno tempo para que eles saíssem da ilha antes que o restante da marinha cubana e americana chegassem até lá. Cara, simplesmente Algumas horas explodindo um navio de guerra. depois, enquanto eles foda-se. preparam o navio para poderem voltar aos Estados Unidos, o Micah conta que o Fussar e o Levi capturaram o capitão do barco e estavam mantendo ele sob a guarda de centenas de capangas. E também eles haviam colocado vários canhões espalhados na costa da ilha para bater o barco caso eles zarpassem sem o capitão. E tudo isso era porque o Fussar e o Levi queriam a recompensa multimilionária que os Estados Unidos estavam oferecendo para quem conseguisse capturar a gangue vivo ou morto. E sem opções, todo mundo se junta e vão andando até o local que o capitão estava, destruindo vários canhões no meio do caminho e matando vários homens do Fussar. E depois de trocar tiro pela ilha inteira, eles finalmente chegam no cativeiro que o capitão estava. E lá o Levi, que estava escondido, aparece e dá uma surra no Arthur, até que o Dutch entra e mira uma arma na cabeça do Levi, pedindo para que ele soltasse sua arma. Só que de repente o Fussar entra na sala e mira no Arthur com o Dutch. E o Dutch com o Arthur miram no Fussar, botando todo mundo em um fogo cruzado. E como o Arthur tava no meio disso tudo, ele vê uma arma no chão e a chuta pro capitão, que pega ela e atira no Levi, matando ele na mesma hora. Que e o Fussar, no isso? susto, erra o tiro e depois foge do Dutch pela janela. E como ainda tinha um canhão muito forte na ilha, o capitão e a gangue vão andando por ela até chegar na torre
que estava o canhão. E por coincidência, a pessoa que estava atirando pelo canhão era o próprio Fusar, que tinha acabado de fugir do Dutch. Então o Arthur acha um canhão fraco escondido por lá e atira no topo da torre, matando o Fusar e acabando de vez com todo o seu império ditatorial. E agora, sem guardas e sem os ditadores, a nossa gangue se despede e entra no barco. E junto eles vão embora de volta para os Estados Unidos. E aliás, o restante dos trabalhadores que ficaram finalmente vão poder se libertar da escravidão e voltar para suas casas. Só que agora também o Leviticus Colonel ficaria ainda mais puto com a gangue, já que todo o comércio de açúcar dessa ilha era financiado por ele, ou seja, destruindo o comércio da ilha. Meio que a gente tá tretando com o Leviticus Colonel faz uns 3 anos, né? A gente tá fodendo esse cara, ó. A gangue estaria deixando o Leviticus ainda mais puto do que ele já estava com eles. Mas enfim, no meio do caminho, a gangue discute sobre o que eles vão fazer, já que todos os planos para conseguir dinheiro tinham dado errado. E agora eles já eram as pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. Então o Dutch diz que primeiro era para cada um descer em um lugar e procurar o restante da gangue que tinham fugido, pois os Pinkerton já sabiam onde eles acampavam. Então com certeza eles iriam atacar o acampamento após a gangue roubar o banco. Depois de vários dias de viagem, o Arthur para em um pequeno vilarejo muito velho e até mesmo meio abandonado. E a pedido do Dutch, o Arthur volta até aquela mansão abandonada que eles acampavam. Chegando lá, o Arthur encontra uma carta com uma história falsa, que foi escrita por um membro da gangue se passando por outra pessoa. E nessa carta tinham várias pistas sobre qual lugar a gangue havia se mudado. Só que enquanto o Arthur lia a carta, aparecem alguns agentes dos Pinkertons vigiando a casa. Porém, o Arthur mata todos eles e dá o fora do lugar. E na carta dizia que a gangue havia se mudado para uma casa que ficava em um lugar assombrado, que também ficava no meio do pântano. Chegando lá, o Arthur é muito bem recebido por todo mundo. E aliás, ele era o segundo a chegar. O primeiro tinha sido Micah. E agora o Arthur ficaria na cabana até que os outros integrantes da gangue chegassem. Quando a noite cai, o Dutch encontra o lugar. E lá o Leopold diz que eles deveriam agradecer a Sadie, já que ela foi responsável por tirar toda a gangue do acampamento antes que os Pinkerton chegassem. E após agradecer ela, o Dutch faz um discurso Viva o feminismo! dizendo que ele iria fazer de tudo para que eles pudessem arrumar o dinheiro para fugir do país. E depois do discurso, Bill chega... A gente tá travando demais e eu não sei o motivo. Reflitam sobre isso. Chega e se acomoda. Só que de repente eles ouvem a voz do Milton do lado de fora da casa, pedindo para que toda a gangue saísse com as mãos para cima. E como eles fingem não ter ouvido o Milton, os policiais começam a atirar com uma metralhadora pesada na parede da casa que a gangue estava. Então o Arthur e a Sadie têm a brilhante ideia de se rastejar pela casa, que estava toda destruída e em chamas, e irem até o celeiro que estava do lado da casa. E depois de ver o Milton dando uma de machão, o Arthur fica puto e surpreende todos os agentes de lado, matando a maioria deles e abrindo caminho pro Dutch com o restante da gangue saírem de dentro da casa. E inclusive, depois que toda a gangue sai da casa, o covarde do Milton sai correndo e abandona os seus agentes no pântano. E depois de eliminar a maioria dos agentes, o Arthur sobe na Gatling Gun e acaba com todo o restante dos reforços que os Pinkerton chamaram. E depois de limpar todos os agentes do local, o Arthur desce da arma e começa a tossir bastante e também a ficar vermelho. Possivelmente ele tava com alguma gripe. Saved us, Arthur. Oh, man. Que tristeza. Bill and Sadie. Mas, enfim, depois disso, o Dutch fica... Essa gripe, caralho. Essa gripe. É só uma gripezinha. Puto. E diz que ele precisa de um tempo pra pensar em um plano. E logo em seguida, a Abigail traga uma cloroquina pro Arthur. Pergunta se o Dutch iria tirar o John da cadeia, já que ele seria enforcado a qualquer momento. E o Dutch diz que o John não seria enforcado e depois sai ignorando completamente o pedido da Abigail. Então a Abigail pede pra Sadie e pro Arthur resgatarem ele. E os dois dizem que eles vão fazer de tudo pra conseguir... vamos fazer uma concessão aqui. A gente vai tirar o Dutch do poder, porque esse cara não serve pra nada, é um bosta. Conseguirem tirar o John da cadeia. E pra pensar em uma forma de salvar o John, no dia seguinte o Arthur vai até um bar em Saint-Denis pra se encontrar com a Sadie. Só que no meio do caminho até o bar, sua gripe ataca de novo. Só que dessa vez o Arthur começa a tossir sangue tão forte que ele cai do cavalo e fica no chão. Até que um homem que passava por perto vê a cena e ajuda a levar o Arthur até o médico. E depois da consulta, o médico diz ao Arthur que ele tava muito doente. E lembra quando eu disse que ele tava só com uma gripezinha? Bom, na verdade,
o Arthur tava com tuberculose, que é uma doença progressiva no pulmão que era mortal no ano de 1899, que, pra quem não lembra, é o ano que se passa o jogo. Para de travar a buceta. E isso é porque a tuberculose é causada por uma bactéria que ataca os pulmões. E hoje em dia essa doença é facilmente tratada com antibióticos. Porém, o problema é que o primeiro antibiótico foi descoberto acidentalmente em 1928, 30 anos após a data que o jogo se passa. Ou seja, diferente de hoje em dia, nessa época a tuberculose não tinha cura. E antes que vocês se perguntem, na verdade o Arthur pegou essa doença lá no comecinho do jogo. Naquele dia em que ele foi cobrar o Thomas Downes e o Thomas acabou cuspindo sangue na cara do Arthur. Ou seja, a doença fatal do Thomas também era tuberculose. E por causa da maldade do Arthur, agora ele estava condenado a pagar pelos seus pecados e ter o mesmo sofrimento que o Thomas teve. Mas voltando pra história, o médico pede pro Arthur para que ele repouse e fique longe de ação, porque em breve ele mal teria forças para andar, ou seja, ele não tinha mais do que alguns meses de vida. E essa notícia abala muito o Arthur, que sai do hospital relembrando de vários momentos que marcaram a vida dele. Forte. E como o Arthur estava debilitado, ele decide voltar até o pântano. Mas chegando lá, o Dutch diz que era perigoso eles ficarem ali, e que eles precisavam de um novo lugar para poderem acampar. Então ele pede pro Arthur e o Charles irem averiguar um local chamado Gruta dos Castores. Gente, se tá travando pra mim, vai travar pra vocês também, entendeu? Vamos todos estar na mesma merda aqui. Que é uma pequena caverna que fica na região do estado de New Hanover. E o grande problema dessa região é que ela era dominada por um grupo chamado A Corja dos Murphys, que são conhecidos por serem cruéis e territoriais. E resumindo, eles são um bando de caipiras que roubam, matam e estrupam pessoas. E mais um detalhe interessante é que eles são uma única família que cresceu muito com a prática do sexto lugar. E por isso a maioria deles tem várias deformidades pelo corpo. E essa Gruta dos Castores que o Arthur e o Charles estão indo é um antigo acampamento dos Murphys. E eles vão até o local pra ver se eles ainda ocupam o lugar. Vamos matar incestuosos. É o que a gente mais faz aí no jogo, né? E aliás, essa área do estado é tão perigosa que nem os policiais têm coragem de ir até lá. Ou seja, ela era um lugar perfeito pra gangue poder acampar. Chegando lá, a caverna tava cheia de Murphys, que tinham acabado de roubar uma carruagem e estavam praticando várias maldades contra os donos da carruagem. E depois deles entrarem na caverna e eliminarem todos os Murphys, o Arthur encontra uma sobrevivente da carruagem em uma jaula e liberta ela. E enquanto o Charles volta até o pântano pra levar o pessoal pro novo acampamento, o Arthur fica encarregado de levar essa mulher de volta até a sua casa. E depois de levá-la pra sua casa, a mãe dela agradece muito o Arthur e oferece uma recompensa a ele. Só que ele acaba recusando, já que a essa altura o Arthur tinha muito dinheiro. E saindo de lá, o Arthur dá de cara com a senhorita Downes, aquela mulher que assumiu as dívidas do marido lá no começo do jogo. E quando ela vê o Arthur, ela entra dentro de uma casa com raiva e fecha a porta. E nesse momento ela tá tão mal financeiramente que ela acabou tendo que virar uma garota de favores pra sustentar sua família, enquanto seu filho trabalhava nas minas de carvão da cidade. Mas o Arthur, sem ligar muito pra isso, ele vai embora até a Gruta dos Castores. Chegando lá, o Arthur conversa um pouco com o Dutch, até que o tio chega com a Molly, esposa do Dutch, que ele tinha achado bêbada em um bar em Saint-Denis. E aliás, ela havia sumido logo após o fracasso do assalto ao banco. E lá ela disse que ela tava muito puta com o Dutch, porque meio que a Molly era uma pessoa invisível na gangue, e ninguém se importava com ela, nem mesmo o Dutch. E aliás, a gente consegue perceber isso no jogo, porque quando a gente vai conversar com ela, sempre vem alguém e interrompe a conversa. E pra completar, ela diz que foi ela que contou sobre o golpe pros Pinkertons. Ou seja, o traidor de quem o Dutch tanto suspeitava era sua própria esposa. E o Dutch fica muito, mas muito puto com a Molly, porque ela é esposa dele, ele vai matar ela, ô louco. Ela fica zombando dele, tanto que ele até saca uma arma. Seu braça, pinto pequeno. Aí ele puxa a arma, o quê? E quase mata ela, já que de acordo com as regras da gangue, quem traísse a gangue deveria ser morto. Mas o Arthur intervém e não deixa aquilo acontecer, dizendo que não valia a pena. Só que a senhorita Susan atira contra a Molly e mata ela, com a desculpa de que a Molly sabia muito bem as regras da gangue, e por isso ninguém se importa muito e nem questiona a Susan. E um último detalhe interessante é que o corpo da Molly seria queimado, já que como ela era uma traidora, ela não merecia um enterro digno. E agora, pelo jeito, a gangue não tinha mais nenhum traidor. E assim termina mais um capítulo. Supostamente. Não entendi, acabou o capítulo, mas não acabou? Acabou, mas não acabou?
Ó, bonitinho. Enfim, pessoal, eu sei que o vídeo tá muito bom, mas infelizmente eu vou ter que dividir ele em 2 partes. Já Tá igual eu aqui, dividindo em 4, foda-se. que o vídeo bruto tem quase 3 horas de duração e eu não quero atrapalhar o watch time do canal. Mas fiquem tranquilos que daqui uma semana vai estar saindo a segunda e última parte da história. Mas enfim, muito obrigado pra quem assistiu até agora. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder a continuação dessa história e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Cara, tchau. Eu quero muito jogar Red Dead, velho. Tipo assim, é um jogo que eu acho que eu vou super me emocionar, ficar puta, entrar na história de cabeça. Eu vou deixar. Eu já comentei, eu não lembro se eu comentei no primeiro vídeo. Eu vou deixar outro comentário aqui. Que vídeo bem feitinho, meu mano. Gostei bastante. Cara. É isso, mano. A parte 2 eu acho que é qual? Eu tô me divertindo bastante, mano. Eu escolhi o TGC pra trazer. Eu gosto bastante de outros canais, mas eu escolhi... eu escolhi o TGC em específico porque eu acho que ele não economiza detalhes, entendeu? Tipo, da história. Tipo, eu acho que é por isso que ficou tão longo até, né? Eu não sei, eu não vi outras pessoas que postaram, mas eu acho que é porque ele não economiza detalhes. Eu gostei, eu gosto da forma como ele fala. Aqui, ó, esse aqui é a parte 2, tem 1h30 também. Dá pra fazer isso aqui em 3 partezinhas, aquele ali. É isso, gente. Comentem aí se vocês querem que eu traga essa parte 2 aqui. Óbvio que vocês vão querer, né? Óbvio. Eu quero saber o final dessa história. Ai, me emocionei hoje porque o Arthur, cara, é foda. A gente vê ali, quando a gente sabe, entendeu? Os sinais. Foda, mano. Likezinho no vídeo, deixa seus comentários aqui e até o próximo react.